imagine que recebêssemos uma tarefa de chegar em uma cidade específica. Mas você não poderá fazer o uso do GPS para chegar nessa cidade. Não há mapas com o nome dessa cidade. As estradas não possuem placas que apontem para essa cidade. E mesmo que você possuísse uma bússola, ainda assim você não saberia as coordenadas, se você deve ir para o norte, o sul, o leste ou o oeste. E mesmo que alguém lhe indicasse esse caminho, você poderia confiar que essa pessoa te levaria e te indicaria o local correto? Para a teologia, o significado da palavra revelação se refere ao ato pelo qual Deus fez aos homens saber os seus mistérios, sua vontade. A princípio, no momento da criação, após isso, por Moisés e os profetas que Deus chamou e, como sabemos, que ainda chama. O próprio Cristo foi um meio pelo qual Deus se utilizou para revelar mais da sua vontade aos homens. Qual teria sido o curso do Evangelho caso não houvesse revelação de Deus para nós? Se não houvessem profetas para servirem de porta-voz de Deus aos filhos dos homens, como poderíamos saber sobre a vontade divina? Não saberíamos o que Deus espera de nós. E o mais importante, não seríamos avisados sobre as grandes tribulações e como nos salvar delas. Conforme disse no início, a revelação é o ato pelo qual Deus faz aos homens saber os seus mistérios, sua vontade. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. É o meio pelo qual Deus revela seus planos e nos convida a fazer parte dele. As revelações são uma luz em meio à escuridão. A cada revelação é como se Deus puxasse um pouco mais do véu que cobre os nossos olhos, que nos impedia de enxergar e compreender o divino. Ao ler uma revelação, é ler uma comunicação entre Deus e nós. Sobre a ótica do Evangelho, todos esses livros comportam a história do homem e sua relação com Deus. É possível saber o que Deus já nos disse, os seus mandamentos que já foram dados, quais as orientações que Deus já nos deu, onde falhamos e o que ainda temos a fazer. Inclusive nos revela aquilo que ainda está a ocorrer. E isso é o Senhor cuidando de nós. Tanto a Bíblia, quanto o livro de Mórmon, as revelações de Joseph Smith Jr., as revelações de Joseph III e agora as revelações atuais de Maurício Arthur Berger, assim como o surgimento do livro selado nesse segundo convite, que está sendo lançado nessa 8ª conferência, contém revelações para o nosso tempo. Todos esses livros possuem os mistérios de Deus que de tempos em tempos são revelados aos homens. Por diferentes profetas ao longo da história, em diferentes épocas, revelam conhecimento para nós, para nos ajudar no caminho que temos que trilhar. E por que Deus traz à luz verdades divinas somente de tempos em tempos? Porque seria a mente humana limitada a aprender todas as coisas? Eu digo que não. O homem é quem rejeita os conhecimentos divinos por causa dos seus preceitos e preconceitos.
E isso não seria rejeitar o próprio Deus? Irmãos, por qual motivo Deus levanta um profeta de tempos em tempos? Bom, Deus chama profetas por 2 motivos. O primeiro é para corrigir o evangelho que está sendo distorcido pelo homem. Porque quando o homem modifica as escrituras, muda-se o convênio sem revelação que diga para mudar ou acrescente algo naquele convênio, naquele entendimento, simplesmente mudam porque acham mais adequado. Isso leva a Igreja de Cristo à apostasia. Por isso, todos receberam um livro de revelações nessa conferência, correto? Todos que estão aqui presentes. Então nós vamos ler juntos, para já sentir a comunicação de Deus conosco. Como é incrível e divino nos conectarmos com Ele. A revelação de março de 2020, no livro de revelações do segundo convite, é o artigo 6, na versão em português, é o artigo 6, versículo 3. Na versão em inglês, na versão portuguesa, está na página 175, para ficar mais fácil, versículo 3. Na versão em inglês, encontra-se na página 166, page 166, in version English version. Sorry, my English. Vamos ler o verso 3. Por que o Senhor chama profetas de tempos em tempos? Vou iniciar a leitura. E agora, eis que em verdade vos digo, a vós que dizeis ser membros de minha igreja, que venhais a conhecer a verdade desses antigos registros, que por mim foram preservados para um sábio propósito futuro, para que afugentar as trevas do meio de vós, e para que este registro, que agora vos chega, juntamente com aqueles a quem foram dados estes mandamentos, tenham poder para tirar a igreja da obscuridade e das trevas, para que meu nome não seja profanado entre vós, e para que o sangue de meus ungidos, que fora derramado na cadeia de Cartago e de todos os pioneiros que morreram nos primórdios da restauração, não seja requerido de vossas mãos. Assim como eu requeri o santo de todos os antigos profetas das mãos de meu povo, Israel, por virarem as costas aos profetas que lhes enviei, ao longo dos tempos que por mim foram pré-determinados, rejeitando, assim como o meu povo faz na atualidade, a minha voz no que diz respeito aos assuntos que eu proponho a revelar a eles através de meus servos, os profetas. A segunda razão pela qual Deus revela um profeta para as nações é para trazer boas novas. Revelações, como já vimos, são o ato de Deus revelar os mistérios e verdades ocultas. Então, sabemos que quando estamos vivendo hoje o tempo de um profeta, é porque chegou o momento do homem progredir em conhecimento. Ainda no livro de Revelações, na versão em português, vamos ler o versículo F. Em português é página 211, item F. Em inglês, está na página 201, item F. O item F são as palavras do profeta Maurício Arthur Berger, e conforme as escrituras, as palavras dos profetas é a palavra de Deus, é o mesmo. Item F. Porém, o chamado de Noé não foi suficiente para os dias de Abraão, e, consequentemente, o chamado de Abraão não serviu para Moisés libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito. É por isso que a Bíblia foi escrita de tempos em tempos, porque Deus comissionou profetas em suas respectivas épocas.
cada um com um chamado que correspondia às dificuldades e exigências de suas próprias dispensações. Mas e hoje? É fato que não precisamos mais de revelação do céu, já que temos a Bíblia? Se a segunda razão para Deus levantar um profeta é porque chegou um momento em que Deus deseja que nós, seus filhos, recebesse mais sobre a sua vontade, mais conhecimento sobre a sua vontade, seus mistérios, seus planos e desígnios, podemos escolher em quais revelações acreditar? Eu posso pegar o meu livro de revelação e dizer, Senhor, essa revelação eu acredito. Esta revelação não acredito muito. Esse parágrafo eu não quero acreditar. Senhor, esta revelação não vou acreditar. Esta revelação só acredito na metade. Podemos dizer, rejeitar revelações e rejeitar as palavras do Senhor sem estar de fato rejeitando o próprio Deus? Antes desses dois livros nos chegarem, o livro de revelações e o livro selado, nós vivíamos sobre a história do passado, as revelações do passado, sobre os escritos deixados pelos profetas anteriores, das revelações que eles receberam de Deus. E podemos ver que o trabalho do Senhor encontra sempre dificuldade para acontecer, justamente porque os homens limitam o agir de Deus. E não estou falando das pessoas que não fazem parte da igreja. Estou falando justamente de nós, membros da igreja, que tratamos com leviandade as boas novas. E conforme as Escrituras, é o mesmo que rejeitar as palavras de Deus quando fazemos isso. Quando decidimos que não vamos crer ou como vamos crer. Nós somos muitas vezes as pessoas que atrapalham o próprio Evangelho. A própria progressão do Evangelho, muitas vezes, é impedida por nós. Este é o momento de entender que não sabemos todas as coisas, que não temos tudo e precisamos de mais. Não sabemos tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Este é o tempo de esvaziar os odres, nos colocarmos humildemente na posição de discípulos que somos do nosso Senhor e aprender o que Deus está querendo que aprendamos. O Senhor levantou Maurício Eturberger para nos revelar coisas novas que precisamos para os nossos dias. Coisas antigas, ainda que sejam a base de nossa crença, elas não servem para nos guiar sobre o que devemos fazer com as dificuldades do nosso dia a dia, com as dificuldades que o mundo nos coloca hoje, com as tribulações que virão. O Senhor precisa dar coordenadas atualizadas. E eu acredito que todos nós desejamos fazer parte desse trabalho. Desejamos ajudar que a obra cresça e não atrapalhar. Eu desejo ajudar o trabalho e oro para que jamais seja a pedra de tropeço que o Senhor não pode contar. A cidade que citei no início, ela é Sião. Como chegaremos em Sião se não tivermos as coordenadas corretas? As coordenadas corretas são as revelações que nos chegam. É o livro selado. Se não formos estudiosos na palavra, se não tivermos conhecimento, se não absorvemos o conhecimento que nos é dado hoje, não chegaremos em Sião. Esse é o mapa. Esse é o GPS. É assim que conseguiremos chegar lá. Irmãos, esse é o tempo de tomar uma decisão. Mas quando dermos um passo em direção a este Evangelho,
a esta obra e tomarmos a decisão de fazer o trabalho, esse convênio, ele é irrenunciável. Não podemos retroceder. Retroceder não pode ser uma opção. Este é o segundo convite e ele acontece agora. O Senhor precisa de nós, pioneiros, agora. Precisa do nosso comprometimento, disciplina e dedicação agora. Ele espera isso de nós. Nenhum de nós é substituível na obra. Se não fizermos o nosso trabalho, seremos movidos e o Senhor colocará outra em nosso lugar. E perderemos as bênçãos. Perderemos todas as promessas que Deus fez sobre nós. Quando aceitamos o convênio, quando aceitamos o chamado, tem muito trabalho junto, mas tem muita bênção para a gente colher. Mas quando negligenciamos, tratamos com leviandade, deixamos como segundo plano ou para depois, não seremos mais contados como um povo de Sião. Estaremos rejeitando as palavras do próprio Deus e não poderemos entrar em Sião. Segurem na barra de ferro. Segurem as coordenadas para chegar na cidade de Sião. Esta, Sião, é a cidade de Enoque. Um povo que conseguiu viver todos os ensinamentos do Senhor. Queremos ser como o povo de Enoque? Eu quero. Então, seguremos na barra de ferro, não nos desviemos das Escrituras e, acima de tudo, ouçam o profeta. Não negligencie as palavras dos profetas, muito menos de um profeta atual. Somos privilegiados por viver numa era em que temos um profeta vivo. Somos privilegiados por estarmos aqui agora, como os discípulos de Cristo que sentavam ao pé do Criador, do Senhor, e ouvia atentamente suas coordenadas. Podemos fazer isso agora, podemos viver isso agora, e para as próximas gerações, como o irmão Samuel disse, é nós que estamos preparando para que a próxima geração colha frutos. A próxima geração depende de nós. Esse trabalho está em nossas mãos. E é tudo isso que eu queria dizer como um testemunho de tudo que eu tenho vivido nessa obra. É muito trabalho, irmãos, o inimigo trabalha muito, mas o Senhor trabalha muito mais. E digo que há muitos trabalhadores aqui trabalhando muito mais, porque há força. É possível tirar força porque o Senhor nos permite tirar força quando a gente não imagina que existe. E essas palavras que eu deixo. Amém.